Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Deixem o like e se inscrevam no canal. Relato sobre os erros que meus pais fizeram, e a destruição do meu psicológico. Meus pais se casaram em dezembro de 1998 e desde sempre, discutiam, brigavam e trocavam ofensas. Em meados de 2006, meu pai bêbado agrediu minha mãe na minha frente. Em meados de 2010 minha mãe achou preservativo no carro que meu pai dirigia e achou em meados de 2019 na caixa de ferramentas dele. Meu pai sempre ficava na rua o dia todo e no bar, às vezes voltava bêbado. Em meados de 2014, meu pai mentiu minha mãe dizendo que iria levar minha avó, a mãe dele, no médico e ele na verdade deu carona para uma mulher que era vizinha nossa. Minha mãe foi abrir o portão e ela viu meu pai esperando a mulher com um moleque no colo, e ela entrou no carro. Minha mãe foi questionar meu pai e ele disse que levou ela na rodoviária. Minha mãe em meados de 2017 começou a conversar com homens desconhecidos no Facebook, não contei pro meu pai por medo de acontecer alguma tragédia, então eu bloqueava escondido os caras e minha mãe nem percebia, ela não sabia mexer no Facebook dela e eu tinha acesso, pois foi o mesmo que fiz. E em meados de 2019 meu pai disse pra minha mãe que sairia com outra mulher se ela não saísse com ele. Em fevereiro de 2020, minha mãe pediu o divórcio, porém continuou morando junto com o meu pai. E em setembro de 2020, ela arrumou um amante, vou chamá-lo de fulano, que é pintor. Como eu tinha medo do meu pai descobrir e sobrar pra mim por algo que eu não tinha culpa, contei pra ele em janeiro de 2021 que ela tinha um amante. Eu descobri o endereço do fulano, porque eu tinha acesso ao e-mail dela, pois foi o mesmo que criei e ela não sabia mexer, e lá tinha uma casa de aluguel financiada no nome dela e passei o endereço pro meu pai. Aí meu pai foi lá e flagrou o carro da minha mãe na casa do fulano em janeiro de 2021. Ela não saiu de lá, a casa estava fechada e meu pai chamou ela, ela não saiu do local e a porta permaneceu fechada. Depois ela foi em casa e meu pai falou um monte pra ela. Ela foi na delegacia fazer BO do meu pai e a oficial de justiça junto com 2 policiais falaram pro meu pai sair de casa. Minha mãe foi em casa tentar falar com o meu pai e ele não queria falar com ela. Ela disse que ia na casa da minha tia, a irmã dela. Meu pai e eu fomos novamente na casa do fulano e ela estava lá, e o fulano ameaçou eu dizendo que ia mandar gente atrás de mim e eu xinguei ele para me defender. Minha mãe ainda defende o fulano falando que ele tá certo alegando que eu fui perturbar ele junto com o meu pai. E ela inventava um monte de mentira, dizia que a casa era da colega dela, depois mentia que a casa era da mãe do fulano e que ele não morava lá, depois mentia dizendo que não estava lá e que foi caminhar pela rua e que apenas deixou o carro estacionado na frente de uma casa aleatória. Já que meu pai havia sido retirado de casa, minha mãe começou a ficar pra rua o dia inteiro, dormia fora todos os dias e o fulano deixou de ser amante dela e virou namorado dela, já que ela e meu pai não moravam mais juntos e não tinham mais contato. Ainda em 2021, a loja 100 ligava aqui em casa cobrando dívida da minha mãe que ela fez e eu fui lá e descobri que ela havia comprado móveis e eletrodomésticos junto com o fulano e o fulano estava como cônjuge dela no cadastro. O atendente da loja me mostrou detalhe por detalhe das compras que minha mãe fez. Minha mãe pagou uma conta do celular do fulano e ela enviou errado pra mim um comprovante de pagamento. E ela ainda comprou um celular pra ele? Eu soube pois achei a caixa do celular aqui. E ela mentia e jurava de pé junto que o fulano era só amigo dela. Me contaram que minha mãe bancou festa de aniversário pro fulano. E eu achei um papel que era comprovante de pagamento, minha mãe pagou o conserto do carro do fulano. Em setembro de 2022 ela terminou com o fulano e começou a namorar o ciclano, esse namoro dela durou só 2 meses. Daí eu fui entrar no Facebook do ciclano e ele tinha uma companheira, não sei se ela era viva ou não. Em novembro de 2022 minha mãe começou a namorar um pedreiro, vou chamá-lo de Beltrano. Beltrano é viúvo e a esposa dele havia desencarnado, tem 3 filhos e uma penca de netos. Como a minha casa precisava de reformas, ela mandava o Beltrano vir fazer as reformas e eu me sentia muito desconfortável com ele aqui, e minha mãe dizia que a casa é dela e ele vinha aqui quando ele quiser. Em novembro de 2023, meu pai pediu para reatar com a minha mãe e eles estão juntos novamente. Mas a minha mãe ainda se relaciona com o Beltrano, mesmo ter reatado com o meu pai. O Beltrano que era o namorado dela, hoje é amante dela, já que minha mãe leva meu pai nas festas da família dela atualmente. O Beltrano não veio mais aqui de novembro de 2023 até julho de 2024 aqui na minha casa. Meu pai voltou a frequentar aqui em novembro de 2023. Em meados de 2023 quando meus pais estavam separados, eu flagrei o Beltrano voltando junto com a minha mãe à noite. E esse ano, minha mãe já estando com o meu pai de novo, flagrei ela voltando da rua acompanhada do Beltrano, minha mãe percebeu e ficou sem graça. Quando as safadezas da minha mãe eram descobertas, ela inventava um monte de mentira, falando que o fulano era amigo dela e eu sabia que não era, afinal, já flagrei ele chamando ela de amor no zap e eu vi o carro dela na frente da casa dele e ano passado achei o perfil da mãe do fulano no Instagram e lá estava o fulano abraçado com a minha mãe. O ciclano, a esse ela arrumou quando já estava separada do meu pai e foi depois dela ter terminado com o Fezes, era a mesma coisa, e ela dizia que era só amigo dela.
O Beltrano, a esse arrumou depois que se separou do Ciclano e está com ele até hoje. Eu também já sabia que era namorado dela. Eu vi ele chamando ela de amor no Face e de amada no Zap. E eu já flagrei ele 3 vezes acompanhando ela quando ela voltava da rua e ela ainda mente falando que ele é amigo dela. Quando ele começou a vir aqui em novembro de 2022 para fazer as reformas, ela havia mentido que ele era pai de uma amiga dela e eu já sabia que era mentira. Em setembro de 2020, quando ela saia com o fulano estando casada com o meu pai, ela também mentia. Dizia que ia na casa das amigas dela, na casa da minha tia, a irmã dela, e na casa do meu vô, o pai dela. Já as safadezas que meu pai fazia, ela própria descobria. Afinal, ela achou preservativo nas coisas dele quando eram casados e ela gravou ele confessando que saia com mulheres de bordel e com uma mulher que tem 5 filhos. Em 2021, meu pai disse que iria por mulher aqui, ainda bem que isso não ocorreu. Meu pai disse isso quando ele e minha mãe estavam separados. Em 2024, eu ouvi minha mãe conversando com a ex-cunhada do fulano, a ex-esposa do irmão dele. Minha mãe disse que bancava o fulano e disse que o fulano queria morar aqui em casa, a sorte que isso nunca aconteceu. A casa está no nome do meu pai e ele construiu antes de conhecer minha mãe. Outra prova que eu sabia que minha mãe se relacionou com o fulano, o Ciclano e o Beltrano é que eu ouvia ela falando com eles por telefone escondido. Ela falava baixo. O único que vinha aqui era o Beltrano. O fulano e o Ciclano nunca vieram aqui, graças a Deus. Mais uma prova que minha mãe se relacionou com o fulano é que eu achei o e-mail dele aberto no tablet que era meu, a deixei para minha mãe usar, já que ela é professora e eu achei o e-mail do fulano aberto lá. E sobre ela se relacionar com o Beltrano, a prova também é que ele sempre iria tirar xerox para ela. Uma vez o Beltrano deixou um xerox aqui e saiu correndo. Meu pai estava aqui em casa. Uma vez em 2024, meu pai e minha mãe esse ano foram na prefeitura resolver um negócio e o Beltrano estava rodeando minha casa e ele puxou o portão sem autorização. Eu vi ele e mostrei o dedo do meio para ele. O Beltrano viu meus pais juntos e continuou rodeando a casa. Conversei com a minha mãe sobre isso e ela disse que ele não fez nada de errado e disse que eu implico com ele. Em 2021 minha mãe voltou da rua de madrugada e como eu estava dormindo, não ouvi ela apertar a campainha, ela dormiu dentro do carro em frente de casa. E em 2022, meu pai dirigiu bêbado. Meu pai sempre negou que traiu a minha mãe e ela também sempre negou que traia ele. Não sei como está a vida do fulano e do ciclano hoje. Não sei nada sobre as prostitutas e outras mulheres que meu pai se relacionou. Quando o fulano era amante dela, ela salvava o contato dele com outro nome e já salvou como Boticário. Já o contato do Beltrano, ela salvou como escritório de contabilidade e hoje ela salvou com os 4 dígitos finais do número de telefone dele. Meu pai sabia que o Beltrano era namorado da minha mãe, pois meu pai já viu o Beltrano várias vezes esperando minha mãe na igreja. Hoje meu pai não sabe que minha mãe ainda está se relacionando com o Beltrano. Meu pai foi retirado de casa em janeiro de 2021 e até hoje não voltou a morar aqui. Em julho de 2024, quando meu pai e minha mãe estavam voltando da festa de aniversário da minha tia, a irmã dela, minha mãe me contou que meu pai havia recebido uma ligação e ele falou que era uma namorada dele. Antes disso, quando eu fui colocar o GPS na tela do carro para minha mãe ir na casa da minha tia, a irmã dela, vi uma mensagem do Beltrano falando para ela passar no apartamento dele. Ainda em julho de 2024, o Beltrano infelizmente voltou a vir aqui. A minha casa precisa de reformas e o hidrômetro que está por dentro precisaria ser externo e já que minha mãe não quer pagar um encanador, ela mandou o Beltrano dela vir aqui, já que ele entende de instalação, eu e ele não conversamos. Como a casa está em reforma ainda, minha mãe contratou os pedreiros que reformaram a casa dos vizinhos daqui de frente e o Beltrano infelizmente vem junto. Atualmente, minha mãe escolhe os dias para o meu pai vir aqui quando o Beltrano não está aqui. Deixem sua opinião sobre esse relato nos comentários. Vamos agora para a próxima história. Eu sou ruim por não querer que meu ex conhecesse nosso filho. Tudo começou há pouco mais de 6 anos. Meu ex-namorado, que chamaremos de Sebastian, nos conhecíamos desde o ensino médio e depois de alguns anos como amigos nos tornamos namorado e namorada. Nosso relacionamento foi estável demais por 4 anos, estável demais para durar muito. Durante nossos anos de estudante ele era um menino magro que usava óculos grossos, porém quando passou dos 20 anos ficou mais robusto e abandonou os óculos para usar lentes de contato, o que também lhe deu mais atenção das outras meninas. Nunca me senti inseguro. Nesse sentido, por confiar em nosso relacionamento e em nossos sentimentos mútuos, passou a ter uma vida social mais ativa, mais amigos e muito mais, pelo que fiquei muito entusiasmado, pois nunca tinha sido assim. Então sempre que ele saía ou ele me cancelou para ir com os amigos, não tive problemas porque entendi que havia coisas que ele nunca tinha conseguido fazer. Pouco depois de 4 anos juntos, sua atitude era diferente. Ele era um menino muito meigo, gentil e atencioso, também um tanto tímido e bastante introvertido, porém depois ele foi diferente, era seco, frio, sarcástico e exageradamente egocêntrico. Durante cerca de 6 meses o relacionamento estava indo mal, embora na verdade naquela época eu só sentisse que era normal. Costumávamos nos ver,
porém ele tinha feito contato físico mínimo e seu tratamento comigo foi bastante abrupto e até rude, porém ele teve seus momentos em que ele se tornou o mesmo de antes. Faltando pouco menos de 2 meses para completarmos 5 meses, eu o vi olhando as alianças de noivado, o que internamente me deixou muito emocionada. Naquele dia ele foi especialmente carinhoso, até dormiu no meu apartamento naquela noite, o que me deixou ainda mais animado, já que ele havia prometido que naquele aniversário me pediria em casamento, porém uma semana antes do aniversário ele terminou comigo, ele apenas me mandou uma mensagem dizendo que estava terminando comigo, a princípio. Achei que fosse brincadeira, mas não era. Eu tinha descoberto minha gravidez dias antes e estava planejando surpreendê-lo no nosso aniversário. Havia comprado um pequeno macacão de beisebol para o bebê, já que Sebastian gostava muito daquele esporte, porém com o rompimento eu só esperava que tudo fosse mentira. Os dias se passaram e nessa mesma semana ele anunciou o noivado. A garota era alguém que eu nunca tinha visto, nem sabia quem ela era ou de onde tinha vindo. Ele não sabia explicar nada sobre ela. Não só era o noivado dele, a menina estava grávida dele. Naquele momento eu só conseguia chorar. Liguei para ele em crise total. Estava grávida de quase 2 anos e tinha acabado de saber que o pai do meu bebê tinha sido infiel comigo e estava prestes a se casar com outra pessoa. Sebastian atendeu-a ligação e me disse: "Você não é ela". São palavras que tenho em mente desde então. Simplesmente desliguei, não contei a ele sobre minha gravidez. Simplesmente desliguei, me abracei e chorei até adormecer. Os meses se passaram, a gravidez foi difícil, pois embora meus pais e meus irmãos estivessem lá, assim como alguns amigos, não era a mesma coisa. Senti um vazio, sem falar que ver as publicações de Sebastian sobre seu filho e sua esposa me machucaram. Mesmo tentando não focar ou não vê-los, no final tendo um círculo social parecido acabei descobrindo tudo. As consultas médicas e os ultrassons também eram horríveis, uma dor inexplicável, que aparece até hoje, porém, ter meu filho nos braços. Depois disso, foi a coisa mais linda, eu amo ele de verdade. Não posso dizer que foi fácil, ser mãe solteira é difícil, apesar de ter o apoio da minha família e eles amarem meu bebê, às vezes só é difícil para mim me afastar dele para trabalhar, mas é sempre o melhor voltar para casa para ver seu rostinho e abraçá-lo. Há algumas semanas, participei da festa de aniversário do namorado, Carlos, da minha melhor amiga, Amélie. Carlos é um grande amigo do Sebastian, porém ainda compareci acreditando que ele não estaria lá, porém ele estava lá. Quando ele me viu ela se aproximou de mim e me pediu para conversar. Eu estava com Amélie e sem me dizer nada ela simplesmente foi embora, me deixando com Sebastian. Sebastian simplesmente me perguntou como eu estava, eu parabenizei pelo filho e pelo casamento, porém depois de um tempo confessei que quando terminamos eu estava grávida de quase 2 meses, ele simplesmente evitou minhas palavras e continuou com outro assunto, porém quando ele repetiu e me disse: "Você sabe que sou casado e só tenho um filho, né?" Aí ficou claro para mim que para ele eu era apenas seu filho e sua esposa. Poucos dias depois, Carlos insistiu para que eu fosse até a casa dele para que ele pudesse ajudá-lo em um trabalho e que Amélie me ajudasse cuidando do meu bebê. Porém, quando cheguei lá com meu filho, estava lá Sebastian, que, ao me ver me pediu para segurar meu bebê em lágrimas. Simplesmente peguei minhas coisas e voltei para minha casa. Carlos me alcançou e me disse entre outras coisas: "Você não pode me impedir de vê-lo. Sebastian é seu pai." Porém eu ainda fui embora. Agora tenho muitas mensagens do Carlos me pedindo para falar com o Sebastian, mas simplesmente não tenho o que falar, pois tudo o que tinha a dizer contei a ele naquela tarde naquela ligação, onde implorei que não me abandonasse e ouvisse tudo dele tão tarde e no dia da festa ficou claro para mim que ele só tem um filho. Obrigado a todos que viram o vídeo até o fim, isso fortalece muito o meu canal e me incentiva a continuar. Deixem o like e se inscrevam. Fiquem com Deus.